Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 29 ao 32. Nesta segunda-feira da 28ª semana do tempo comum, Deus nos convida a refletirmos sobre o maior sinal que Deus nos deu para que possamos fazer a experiência profunda do amor e da salvação que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer ao mundo. E isto porque ao longo de toda esta semana, iluminados pela oração da coleta da missa do 28º domingo do tempo comum, Deus já nos alertava. Assim, nós rezamos domingo da 28ª semana do tempo comum. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Ao longo de toda esta semana, Deus nos convida a estarmos atentos aos sinais que Ele manifesta na nossa vida. E o Evangelho de hoje vai trazer para nós o maior de todos os sinais. O sinal que caracteriza o cristão. O sinal que é marcado no mais profundo da nossa alma e que recebemos de Deus como presente, como dom, que é o sinal da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o seu sacrifício na cruz. Aquela multidão que acompanhava Jesus e que pedia sinais, que pedia milagres, que pedia coisas extraordinárias. Pediam algo que os olhos vissem, mas que o coração não acreditava. Por isso Jesus vai dizer: esta geração má, esta geração que não está aberta à ação do meu Espírito, esta geração que não consegue perceber a presença de Deus no meio deles, não terão outro sinal a não ser o sinal de Jonas. E aqui nós precisamos recordar aquilo que os santos padres nos ensinam. São Basílio vai dizer: sinal é algo sensível que contém nele algo oculto a ser revelado. Por isso, Jonas representa o sinal do Filho do Homem, que descendo do céu veio nos dar a salvação por meio da cruz. Morrendo na cruz, Jesus, ele leva à plenitude o sinal oculto que Jonas nos trazia. Assim nos ensina também Santo Ambrósio. Jonas é a figura da paixão do Senhor e, ao mesmo tempo, ele representa os pecados graves que nós cometemos, que precisam ser destruídos. Porque precisamos recordar que a missão de Jonas na cidade de Nínive era declarar a ira de Deus, anunciar a conversão para que
os pecados fossem destruídos e aquela multidão, aquele povo, fosse perdoado. Diante desta verdade, hoje eu e você somos convidados a olhar, a contemplar, a meditar sobre o maior sinal da nossa fé, a cruz de Cristo. Contemplar o crucificado, meditar sobre os mistérios da paixão. Porque o sinal que nos caracteriza, queridos irmãos e irmãs, é a cruz. Este instrumento que, na sua origem, foi um instrumento de maldição, mas por meio da graça de Deus que nos foi dada, em Jesus, tornou-se para nós instrumento de salvação. Tornou-se para nós bênção. Tornou-se para nós, como ouvimos na oração da coleta, tornou-se graça, que vos preceda a vossa graça, Senhor. E a graça de Deus precedeu em nossa vida, por meio da cruz. Por isso, no dia do nosso batismo, o sacerdote traçou na nossa fronte o sinal da cruz, nos ritos iniciais do batismo. Por isso, no dia do nosso batismo, o sacerdote ungiu com o óleo dos catecúmenos o nosso peito, traçando o sinal da cruz no nosso peito. Por isso, no dia do nosso batismo, o sacerdote, com o óleo do Santo Crisma, traçou a cruz também na nossa fronte, selando com um óleo santo a cruz de Jesus, porque é a cruz do Senhor o maior sinal, o verdadeiro sinal que nos salva, que nos liberta, que nos restaura, que nos dá liberdade, que nos dá restauração. É a cruz de Cristo, o lugar do nosso repouso. Por isso, em todos os momentos de oração, nós sempre nos persignamos. Lembra? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o gesto que solenemente nós iniciamos todos os momentos de oração, porque é por meio da cruz, o verdadeiro sinal que o Filho do Homem, que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nos deu vida. É pela cruz que nós temos salvação. É pela cruz que nós temos libertação. É pela cruz que nós temos cura. É pela cruz que nós temos repouso para aquele que crê. Que possamos neste dia contemplar, meditar e encontrar refúgio na cruz do Senhor, o maior sinal de salvação que Deus nos deu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro, Julião e Mar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.